Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus irmãos, eu venho vos trazer uma retificação sobre o estado de saúde, não, mas sobre essa notícia que eu dei aqui, de que o pastor Elci Ribeiro já teria descido para Recife. Olha, é natural que, diante da situação catastrófica, diante da situação caótica em que essa gestão se encontra aqui da IEADPE, as pessoas tratem qualquer assunto com muita cautela, e não é cautela, é medo. É medo. De tal sorte que, como eu falei aqui, a fonte era altamente confiável, tá? Que relatou que o pastor Elci teve um problema grave no coração e desceu urgente para Recife para receber uma válvula. Mas as notícias vão naturalmente se espalhando e é assim, as pessoas ficam com medo de falar a verdade. Qual o problema de se chegar e falar, irmãos, a verdade? Que todo mundo precisa e quer saber. Vocês percebam que as notícias sobre a saúde do gestor presidente, ninguém fala. Quando ele se interna, deve viajar para o exterior para tratar-se, para fazer isso, mas é tudo um sigilo tremendo. Vocês perceberam aqui que quando a esposa do gestor presidente ia depor, conclamou a igreja Pernambuco toda para oração, para circular os céus, e não diz efetivamente o que é. Isso por si só, essa falta de confiança e essa falta de firmeza, traz uma falta de confiança no ar tremenda. E de tal sorte que, até aí, não se cumpre aquilo que os apóstolos falaram. Comunicai aos santos nas vossas necessidades. Portanto, eu trago aqui a seguinte retificação. A informação anterior foi passada por uma família do pastor Elci Ribeiro, que eu não quero dizer aqui qual foi o nome, né? Se foi homem ou se foi mulher, mas a informação partiu da família do pastor Elci Ribeiro. Mas agora, um dos irmãos dele, depois de ser perguntado, olha só o que ele diz. Ele está em Petrolina. Já faz dias que ele não está bem. Descobriu que uma febre reumática que ele teve quando era criança afetou o coração. Ele está esperando o plano chamar para fazer uma cirurgia. Oremos por ele. Então, a informação anterior bate, só não bate a informação de que ele já teria descido para Recife. Mas, como vocês viram aqui nessa nota de um dos irmãos dele, né, ele está esperando apenas o plano chamar para fazer o quê? A cirurgia que eu noticiei aqui e que uma pessoa da família noticiou aqui. Mas, irmão Josué, por que isso? Porque realmente aí é uma prova cabal, meus irmãos, de que esta gestão dividiu a família. Porque até a própria família tem dificuldade de entender, tá entendendo, o que está passando. Porque disseram que ele já estava aqui e agora vem um outro irmão dele e diz que ele está em Petrolina. E olha, uma febre reumática quando criança afetou o coração. Mas por que só agora? E por que essa necessidade urgente de fazer uma cirurgia? A igreja precisa saber. Afinal de contas, ela é o corpo de Cristo. Foi pregado semana passada, comunicar aos santos na vossa necessidade. A igreja é um corpo só, cabeça, orelha não pode dizer que não precisa do olho, olho não pode dizer que não precisa do nariz, mas isso é teoria para esses atuais gestores. Eles não fazem como os apóstolos, de tal sorte que a cada vez mais os gestores da IEADPE serão cada vez mais dignos de menos confiança. O pouco que tem já não é possível acreditarmos. Compreenderam, irmãos? Então essa é a realidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu aqui mando um abraço para as pessoas do estado de Pernambuco, de todos os estados do Brasil e até do exterior, porque depois que eu, evidentemente, disponibilizei o número aqui, que não foi o caso, não veio por esse número, veio por outras fontes. Então, depois que eu disponibilizei o número, as pessoas estão ligando do Brasil inteiro e do exterior, porque tem compromisso com essa igreja, enquanto muitos aqui, gestores e pastores, estão negligenciando, se omitindo diante de tantas irregularidades. Que Deus em Cristo vos abençoe. E qualquer nova novidade, eu não hesitarei
trarei aqui. E se eu errar, mesmo sem querer, eu sou humilde o suficiente para chegar aqui a você e lhe informar, sabendo que a intenção é a melhor possível. Então, repetindo, vou ler aqui a nota de um dos irmãos do pastor Elci Ribeiro. Ele está em Petrolina, já faz dias que ele não está bem. Descobriu que uma febre reumática que ele teve quando era criança afetou o coração. Ele está esperando, olha só, o plano chamar para fazer uma cirurgia. Oremos por ele. E não disse se vai ser aqui em Recife ou onde quer que vá ser. Mas o resumo da história é que o pastor Elci precisa ouvir a voz de Deus, pregar a palavra de Deus e viver o que prega. Deixar de ser ludibriado, enganado, tá? Por essa gestão e se colocar na posição que Deus quer. Não sei se com essa situação, quem sabe que é um recado de Deus. Você já pensou agora? Se Deus esclarecer a sua mente e dizer, vá para a Seara, ajudar os seus irmãos, trabalhar, fazer a obra que eu confiei a eles e deixe de participar dessa gestão que está caída, está desprovida da minha graça. Eu não tenho compromisso com engano, não tenho compromisso com a mentira. Volte, arrependa-se, peça perdão aos seus irmãos e se integre, porque a obra de Deus, ela tem que ser feita com responsabilidade, com humildade, com devoção e com muitas verdades, ou com muita verdade, irmãos. Essa picuinha, essa brigazinha, não, eles saíram da IEADPE, eu vim para Petrolina para trabalhar contra o ministério dele, embora ele não diga, mas é os tentáculos de Ailton José Alves, e como fica a realidade. Então, oremos pelo pastor Elci Ribeiro, oremos pelo pastor Elmir Ribeiro, oremos pelo pastor Hélio Ribeiro, esses homens que o Elci Ribeiro precisa se doar. E esses outros que eu falei só querem servir a Deus enquanto vida, vigor tiverem. Fazer aquilo que Jesus começou, terminou, entregou aos discípulos, os discípulos aos apóstolos e os apóstolos a todos quantos Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também chama. Que Deus em Cristo a todos abençoe.